Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, terça-feira, dia 29 de novembro, primeira semana do tempo do Advento. E eu quero te convidar a tomar em mãos a Palavra de Deus, abrindo-a no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 21 a 24. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o reino dos céus, ele não é para os soberbos, não é para aqueles que confiam na sua inteligência, não é para aqueles que confiam no seu poder econômico, financeiro, não é para aqueles que têm cargos e posições sociais de destaque. O reino de Deus é para quem tem um coração manso e humilde. Ainda que eu ocupe um cargo, ainda que eu tenha dinheiro, ainda que eu seja uma pessoa de influência, um homem de estudos, mas que eu tenha um coração puro, um coração sincero, humilde, para acolher essa palavra e deixar que essa palavra transforme o meu interior. Qual é o problema, irmãos e irmãs, das pessoas com muita sabedoria que se aproximam do Evangelho com a sua sabedoria humana? Elas querem que o Evangelho faça o que a sua inteligência, o que a sua racionalidade quer que ele faça. Mas o Evangelho, meus irmãos e minhas irmãs, as coisas que o Senhor revelou aos pequeninos, estas coisas não podem ser controladas pela nossa razão, pela nossa inteligência. E por quê? Porque são palavra de Deus. E a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo, a palavra de Deus que é a forma audível do Senhor nos falar, essa palavra, ela é incontrolável. Essa palavra, quando cai no nosso coração e encontra no nosso coração terreno fértil, essa palavra produz muitos frutos. Essa palavra revoluciona a nossa vida, nosso modo de pensar, de agir, de falar. Essa palavra, ela se coloca acima de toda e qualquer sabedoria e entendimento humano. Porque não é o objetivo da palavra de Deus desmerecer o conhecimento humano. Pelo contrário, é o objetivo da palavra de Deus e sua missão iluminar o conhecimento humano. Mas para que o conhecimento humano seja iluminado pela palavra, aquele que o detém precisa ter um coração humilde. A humildade é uma marca característica da Virgem Maria, que acolheu no seu ventre a palavra de Deus que se fez carne. Tantos santos e santas ao longo desses séculos de cristianismo também acolheram de forma humilde a palavra de Deus. E por isso essa palavra pôde fazer tanto neles e através deles na vida de tantos homens e mulheres. Jesus diz aos discípulos que muitos desejavam ver o que eles veem e ouvir o que eles ouvem. Nós deveríamos ter esse desejo de ouvir sempre o que o Senhor tem a nos dizer, de vermos com os nossos olhos na nossa vida essa palavra de Jesus agindo. Se assim o fizermos, nós seremos os homens e mulheres mais felizes do mundo. Por isso, hoje peçamos a Jesus essa graça, de vermos e ouvirmos o que Ele tem a nos dizer. E que, ouvindo e vendo o que o Senhor tem a nos mostrar, que o nosso coração seja humilde, que a nossa razão seja humilde, para acolher a luz dessa palavra que tudo renova e transforma. Que Deus te abençoe e até amanhã.